Olá pessoas, bom dia, bom dia. Acabei ontem aí esquecendo um dos capítulos de Números. A gente vai colocar no de hoje. Peraí, deixa eu voltar. Hoje nós vamos do dia 58, Números capítulos do 17 até o 19. E Marcos do 6 até do 30 ao 56. Dia 58 hoje, puxando aí o 16, que eu esqueci da outra vez. Então, 16, 17, 18, 19 e Marcos capítulo 6. Amém? É isso aí. Bora lá? Então, bora. Pai, nós queremos te entregar mais uma vez essa manhã e pedir que o Senhor esteja aqui conosco. A sua presença, Pai, é o mais importante. A sua presença, Deus, é o que preenche o vazio nos nossos corações. Então, compreende agora, Pai, junto com o nosso entendimento, nos auxilia e nos ampara. Preencha lá do nosso coração nessa manhã, com o entendimento da Tua Palavra, lâmpada para os meus pés e a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Amém, glória a Deus. É isso aí. Bora lá, então? Êxodo. Números, capítulo 16, vai falar aí a respeito de um levante, né? Sobre algumas pessoas tentando aí pegar a frente da liderança de Moisés e Arão. Visto aí que eles eram líderes, outras pessoas ambiciosas buscam aí poder e influência para tentar estar à frente do povo. Na verdade é uma rebelião, né? Foi o que aconteceu. E a gente vai ver o que Deus fez após isso, né? Os perigos aí de que... Ai, peraí que minha perna dormiu. Uma rebelião pode levar. Então bora lá. Rebelião aí de Corá, Datá e Abirão. Números 16 diz assim: Corá, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, e lhe disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Então, Corá aí vai desafiar a liderança e vai se levantar contra eles e vai dizer: nós somos santos, nós somos separados. E ainda declarou assim: amanhã cadê onde que tá? Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que vós exaltais sobre a congregação? Então, que negócio é esse, Moisés? Que só você é o líder e só você está à frente de nós. Nós também somos príncipes, nós também pertencemos à tribo de Israel, nós também somos separados. Então, nós também podemos estar diante da congregação. Não é só você que pode se exaltar a si próprio. Moisés, vendo essa situação, o que ele rebate? Ele diz assim: tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isto,
tomais vós incensários, Corá e todo o seu grupo. E pondo fogo neles amanhã sobre eles, deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Então, ele chama aí a Corá e fala assim, ó, então vamos fazer assim. Vocês vão colocar incenso diante da congregação, né, diante do tabernáculo ali, né? Vão colocar fogo no incenso pela manhã. E aquele em que o Senhor escolher será aquele em quem estará à frente do povo. Vocês não estão dizendo que vocês são santos? Amanhã o Senhor fará saber quem é que é o santo. Então, vou mostrar para vocês quem é. Então, ó, eles insatisfeitos com a liderança de Arão, eles levantaram um grupo de pessoas para bater de frente com Arão. O Senhor é quem separa os nossos líderes. Ele põe à frente de nós os nossos líderes. Se você discorda de algo, chama a pessoa no privado, conversa. Mas você vai juntar um grupo de pessoas e mostrar o quão insatisfeito vocês estão. Isso é rebelião. Então, isso o Senhor, ele não aceita esse espírito de rebelião, de ambição, né? Ele fala que ele juntou aí alguns príncipes e bateu de frente. Então, assim, ele queria exercer aí uma maior influência do que a que ele já tinha, né? Em vez de ele buscar aí uma comunicação adequada e respeitosa, pelo contrário, ele vai para uma abordagem pública aí e vai desafiar essas pessoas, né? E aí, o que Deus vai fazer? Vamos lá, verso 8 em diante. Bora lá. Vai dizer verso 8. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é que para vós outras coisas, de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, Corá, a todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurarás o sacerdócio? Pelo que tu e todo o seu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não subiremos. Por quê? Porque eles eram filhos de Levi, né? Pertenciam a Levi. Eles estavam à frente do tabernáculo. Mas eles não queriam somente isso, eles queriam mais poder, mais poder. E aí Moisés bate de frente com Corá e Datã e Abirão, que também pertenciam ao grupo, eles não foram. E diz assim, ó: porventura é coisa de somenos que nos fizemos subir de uma terra que mana leite e mel, para fazermos morrer neste deserto. Senão, que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Então aí mostra aí realmente eles batendo de frente, falando assim: olha, você está querendo levar a gente para um lugar que a gente não chega nunca, tirou a gente de lá do Egito, volta aquela mesma história, né? Estava demorando? Estava. Muito além do normal, estava. Os estudiosos falam que a caminhada do povo de Israel seria uma caminhada de 40 dias e virou uma caminhada de 40 anos. É normal a gente ver insatisfação das demais pessoas.
Eles não conheciam aquele caminho, mas eles tinham uma noção de quanto tempo demoraria para chegar. Então, a impressão que eles tinham é que Moisés estava segurando o povo ali para eles poderem ser subjugados. Mas não era isso que estava acontecendo, né? Bora lá, Moisés, agora. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-os perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, trazei-o cada um o seu perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo sobre eles, deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então falou assim: bora então, vamos colocar incenso e vamos ver como é que vai ser. E aí todo o povo estava ali para assistir, né? Virou um espetáculo esse negócio. E aí a glória do Senhor realmente apareceu sobre aquele lugar. E aí o Senhor responde a Moisés: apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei num momento. Então, Deus ainda dá tempo para a galera se escolher. Vocês vão escolher que lado? Apartai aí, que eu vou consumir todo mundo. Todo mundo que está fazendo rebelião. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda essa congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda essa congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Dan e Abirão, e pois eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, e não procedem de mim mesmo. Se morrerem, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra subir, e sua boca os tragar com tudo que é seu, os vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. Então Moisés fala: ó galera, vocês vão escolher o lado de vocês. E um sinal vai ter para aqueles que são de Deus e os que não são. A terra, ela vai engolir com vida esses homens. E vocês vão ver quem é do Senhor. E aí, terminando ele de falar, verso 31, e aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu um buraco, abriu a sua boca e os tragou, e as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, todos os seus bens. Eles e todos que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra
os cobriu e pereceram do meio da congregação. Então, diante daquela rebelião, abriu-se um buraco em terra, literalmente. E esse buraco aí tragou os homens e logo em seguida fechou. E aí a palavra continua dizendo: todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga a nós também. Assim que Moisés avisou, já teve uma galera que se afastou. Procedeu do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então os homens que estavam com Corá, Datã e Abirão faleceram, né? Onde que eu tô? Então disse o Senhor a Moisés: dize a Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a tua própria vida, deles façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal os filhos de Israel. Então aí ele fala, ó, você pega esses incensos que ficaram aí no chão, esparrama aí, por volta aí, porque esses são santos. E os incensos, né, o suporte de incenso, também traga diante de mim, porque esses são santos, vocês são santos, são separados. Mostra aí como que o Senhor tem um cuidado com os seus. E aí vai continuar. 39. Eliezer, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum espanto que não for de descendência de Arão se chegue para acender. Ligo para vocês. Espera aí só um pouquinho. Eu parei aqui, gente. Perdi de onde eu estava. Filhos de Israel. Tá. E aí, onde estava o suporte do incenso foi transformado aí em lâminas para a cobertura do altar. Então, estruturas. O memorial dos filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão, somente os levitas, descendentes de Arão, poderiam aí oferecer incenso. Mas ninguém. Foi estabelecida essa regra, para que assim fosse. E ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E vieram, pois, Moisés e Arão perante os filhos da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos no meio dessa congregação, consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação sobre eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. Tomou Arão
como Moisés lhe falara, correu por meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez a expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.600, fora os que morreram por causa de Corá. Então a indignação de Deus foi tão grande que ele estipulou uma praga para toda a nação de Israel. E além daqueles 250, 14.600 morreram também por causa da rebelião de Corá. E depois voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Vai bater de frente com a sua liderança. Se a sua liderança foi algo instituído por Deus, você tem que obedecer. Eu sempre falo, né? A obediência é a linguagem de amor de Deus. E por que a gente insiste em desobedecê-la? Tá aí, né? Tá aí uma coisa a ser perguntada, questionada. Números capítulo 19. A gente vai ver agora o segredo da liderança escolhida por Deus. Era Moisés, então Deus era com Moisés. A gente já viu isso pelo episódio em que a terra consumiu os que se rebelaram. E o 17 vai dizer assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e concebe deles bordões, uma pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas dos seus pais, isto é, 12 bordões, escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, tipo uma placa, um talhado, uma coisa assim escrito, para identificar, cada um com o seu, cada tribo com o seu. E os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Bordão, então, bordão são varas. Corrigindo, bordão são varas. Cada um vai ter uma vara sobre a sua mão, no total 12 varas. E assim, o homem que a vara ele escolher, são madeiras, paus, gravetos. E ela florescer, esse homem estará à frente da congregação, né? Na questão, quando a gente fala da tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, né? Mas como sinal de que, para que as pessoas vissem, porque a gente sabe que ele já havia escolhido Moisés e Arão, mas ele precisava provar e comprovar isso para as outras pessoas. Então ele fez esse lance aí das varas, das 12 varas, 12 bordões, 12 gravetos, vou colocar assim. Verso 6 vai dizer, falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus príncipes que lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas dos seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Disse, pois, estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, da casa de Levi, brotara, e tendo inchado os lomos, produzia flores, que lindo, né? E dava amêndoas. Um graveto desfocado da árvore estava ali florescendo, né? Que lindo, dando flores e ainda dando frutos. Então disse Moisés, trouxe todos os bordões de diante do Senhor, todos os filhos de Israel, e estes os viram, e tomou cada um seu bordão. Disse o Senhor a Moisés, toma, pois, o bordão de Arão perante o testemunho, para que se segue por sinal para filhos rebeldes.
Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Moisés o fez, assim como lhe ordenara. O Senhor assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos perecer perante volta. Eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso espiaremos todos? E aí, assim foi feito. O bordão foi colocado diante daquelas pessoas, por sinal, para que fosse comprovado aí quem estava à frente. E eis que o bordão de Arão floresceu, e ele era quem o Senhor escolhera. E ainda ressalta, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso espiaremos todos? Então o tabernáculo também é um lugar santo, separado. Não podia qualquer pessoa entrar. E aí eles vão reconhecer, compreender aí a bondade e a santidade de Deus para com os demais, visto que aí eles clamam diante do Senhor para que a praga cesse, e aí ela é cessada através da vida de Moisés e Arão. Verso de número 18 vai falar sobre o poder dos dízimos e das ofertas, para você descobrir, para guardar a sua vida, a sua casa e a sua família. E vai dizer assim: Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós e inchareis a iniquidade. Tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Então, Deus institui aí Arão para estar à frente, para fazer aí os sacrifícios do sacerdote. A responsabilidade está com os levitas, Ela é levantada para com os levitas, para eles serem guardiões exclusivos do sacerdócio, somente eles e mais ninguém. Vai dizer mais assim: também farás chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi, não só Arão, mas toda a tribo de Levi, que é a tribo que serve o tabernáculo. Também fará chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi, verso 2. Tem que botar uma regra que eu estou me perdendo toda hora. Para que ajuntem a ti e te sirvam quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Então, quando eles estiverem diante ali, eles devem interceder por eles. É o ministério aí que nós temos de intercessão, Os levitas organizavam a casa, os sacrifícios, mas também intercediam aí por eles. Farão o serviço que lhe é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ninguém se aproxima para não perecer. Vocês vão servir sim na casa de Deus, mas sem tocar nos utensílios. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se achegará a vós outros.
somente descendentes diretos de Levi, de Levi poderiam estar ali diante da congregação, dentro da congregação, do tabernáculo, dentro ali do santuário, mas sem tocar os utensílios do santuário. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. E pessoas estrangeiras não poderiam fazer. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Os filhos de Levi, os filhos de Arão, que pertenciam à tribo de Levi, que eram os levitas, eram quem iam ficar totalmente responsável pelo serviço do santuário. Verso 6. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço eu vos tenho entregue, e vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém, o estranho que se aproximar morrerá. Não é porque é uma tenda bonita que qualquer pessoa pode entrar, somente aqueles tidos por Deus. Vai dizer, verso 8, disse mais o Senhor a Arão, eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, em todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Então aqui ele ressalva, vocês estão guardados na questão da comida, né? A parte das ofertas vocês podem tirar para vocês. Cadê? E isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas ofertas pelo pecado, com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisa santíssima para ti e para seus filhos. Um lugar santíssimo comerás, todo homem o comerás. Ser-te-ão santos, também isso será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti e a teus filhos e a tuas filhas, contigo, dei-as por direito perpétuo, tudo o que estiver limpo em tua casa, a comerá. Então não é porque isso aconteceu que vocês vão ficar com medo, pelo contrário, né? Tem a separação aqui. Vocês ofereceram ofertas movidas diante de Deus. E eu vou entregar a vocês esse ofício de vocês estarem à frente do sacerdócio, serem sacerdotes. E ali eles oferecem oferendas ao Senhor, sacrifícios a Deus. E vai dizer, todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais e suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, comerás. Então, ele fala, todas as ofertas que serão entregues daqui para frente, né? Elas pertencerão à sua família. Eu vou guardar vocês. Essas coisas são consagradas, né? Porém, vocês, descendentes de Arão, terão acesso. Tudo que abrir a madre de todo o teu vivente que trouxeram ao Senhor, tanto
de dia. Como de noite. Aí eu estou acrescentando como de noite. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Tudo que for consagrado diante da tribo de Israel pertencerá à sua família, Arão, tribo de Levi. Todo que abrir a madre de todo o seu vivente, então as ofertas, ressaltando aí, que trouxeram ao Senhor, tanto dos homens como dos animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás também. Os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Então, Deus já vem com essa estratégia aí. Eu vou oferecer para vocês, Tudo aí pertence a vocês. Toda a primícia, tudo pertence a vocês. Tudo que nascer aí, primeiro, pertence ao Senhor e, consequentemente, a vocês, porque eu coloquei vocês para serem a tribo de Levi, serem sustentados por Deus. O resgate, pois, se você não quisesse entregar as demais pessoas aí, os seus primogênitos, eles deveriam pagar uma oferta de resgate. Desde a idade de 1 mês os resgatarás. Você poderia querer ficar com um animal, poderia querer ficar, não entregar um filho seu para esse ofício, mas era necessário você avaliar por 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que dá 20 geras. Então, segundo a avaliação ali, eles deveriam oferecer um resgate, um sacrifício de resgate, o que, como eu falei, eles têm algo, eles que não querem entregar, eles querem permanecer. Então, uma oferta de valor teria que tomar o lugar ali deles. Só voltando aqui essa parte do primogênito, o resgate dos primogênitos. Então, até os filhos naturais, os primeiros filhos, eles pertenciam ao Senhor, eles deveriam ser entregues. Então, deveria oferecer uma oferta em valor, em dinheiro, para o resgate dessas crianças, Então, sabe quando a gente fala assim, fulano, você não tem preço, meu filho não tem preço. Pelo contrário, aqui era como se cada bebê tivesse um preço. O preço aqui era de aproximadamente 57 gramas de prata, que valia um bebê, para ele poder ser resgatado. 20 geras seria 57 gramas de prata. E aí vai falar sobre os primogênitos dos animais. Mas o primogênito do gado, ou o primogênito de ovelhas, ou primogênito de cabra, não resgatarás. São santos, seu sangue aspergirá sobre o altar. Então, os animais não tinham como ser resgatados. Eles tinham que ser entregues ali como sacrifício vivo ao Senhor, O seu sangue vai ser aspergido, a sua gordura queimarás por oferta queimada. Nasceu o primeiro animal, você entrega ele ao Senhor. A carne deles será sua de quem? Da tribo de Levi. Assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas para os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas, contigo por direito perpétuo, aliança perpétua, de sal perante o Senhor. E está para ti, para a tua descendência, contigo. Disse também o Senhor a Arão, está conversando aí Deus com Arão. Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então eles não tinham poder ali
aquisitivo, casas, carros, mas tudo que era do Senhor era dos filhos de Levi, ali dos descendentes de Arão. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se encherão a tenda da congregação, para que não levem sobre si pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação, e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este, para todas as vossas gerações. Não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então ninguém mais poderia estar ali e oferecer sacrifício, como teve aí a questão do incenso aí com Corá. Somente os filhos de Levi vão poder lá oferecer sacrifício, né? Os levitas. Levi, porque é da tribo de Levi. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Por quê? Porque tudo que entrasse como primícia pertencia aí aos filhos do levita. Então não tinha o porquê. Sendo que eram muitas pessoas e muitas ofertas, né? Essas ofertas pertenceriam ali a Deus e também aos filhos de Levi, para administrá-las, né? Bem administrado. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes o dízimo da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, além do dízimo das pessoas entregavam, também os levitas entregavam o dízimo dos dízimos, daqueles que eles recebiam. É como que acontece hoje com a nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja que ela pertence à sede em Campinas, mas nós temos livre administração. Nós podemos fazer como bem entender com os recursos que entram para nós, mas nem por isso nós não deixamos de dizimar em cima dos dízimos que recebemos. Nós também entregamos o dízimo dos dízimos. Não é porque nós somos uma congregação independente, nós não vamos dizimar em cima da nossa sede. Então, nós dizimamos, nós entregamos o dízimo dos dízimos. Continuando, 27. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, a melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirás, quando ofereceres o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então aí, mais uma orientação aí a respeito dos dízimos, a instrução aí dos dízimos e a responsabilidade aí dos sacerdotes para com os dízimos. Para finalizar aí o Números, né, de hoje, 19 vai falar a respeito aí do crescimento espiritual profundo. Vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos trago uma novilha vermelha
perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Então, a preparação para a vaca vermelha, o sacrifício aí da vaca vermelha, esse ritual aí da queima desse animal. Entregá-la-eis a Eliezer, o sacerdote. Este atirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eliezer, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Pegou essa novilha vermelha, essa vaca vermelha, proveniente ali de Israel. Tem também pernilongo. Nos Estados Unidos, essas vacas vermelhas. E aí, com o dedo, vai fazer assim 7 vezes diante da tenda da congregação. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, isopo, estofo, carmesim e os lançará no meio do fogo, que queimará a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial, e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e com água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. O homem limpo ajuntará as cinzas da novilha, e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Então, essa vaca aí vai ter as cinzas delas aí utilizadas para poder aí fazer um rito de purificação. A pessoa que ofereceu o sacrifício, né, ela vai ter aí essa referência de imunda até a tarde somente, mas depois ela vai poder se ajuntar mais uma vez aí à congregação. E aí, e quem que vai pegar essas cinzas, né? O que eles vão fazer com as cinzas? Verso 11. Aquele que tocar em algum morto, o que apanhou as cinzas da novilha, lavará as vestes, será imundo até a tarde. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. De algum homem imundo será 7 dias. Ao terceiro dia, ao 7º dia, se purificará com água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao 7º dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum animal morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Então, aquele que tocasse num cadáver, ele teria também que estar se limpando, se banhando, se consagrando, para que não fosse contaminar o povo. Mas não contaminar no sentido de transmitir alguma doença, mas era tido que todo que tocasse qualquer animal morto ou homem seria imundo se não se limpasse. Aí, até o 7º dia, ele deveria estar se purificando. No terceiro e no 7º. Continuando. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. Então, as panelas têm que ter tampa, os vasos têm que ter tampa. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente no vaso. O homem limpo tomará esopo, e molhará aquela água, e aspergirá
sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre todas as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Então, aquele que tocasse no morto, ele seria limpo, seria puro com a água dessa novilha que fala assim, a água limpa com as cinzas dessa novilha. Aí ele seria limpo. Tudo que ele tocasse também deveria ser limpo com essa água, né? Aspergir essa água sobre a tenda, sobre o utensílio, sobre as pessoas, sobre tudo, para que essa pessoa fosse limpa. Verso 19. O limpo aspergirá sobre o imundo o terceiro e o sétimo dia, purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes e a banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo o que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Então, a pessoa tocou em algo, um cadáver, animal, pessoa, um túmulo, ela tinha que ficar aí 7 dias separada, ela tinha que passar por essa água purificadora durante 7 dias, e aquele que passasse água por ela também tinha que ficar 7 dias depois de limpá-la, aí separado, né? Mas era algo aí tido como lei, vou colocar assim, né? Para que houvesse pureza diante das pessoas. Vou agora seguir com Mateus. Perdão, Mateus não.